Vamos começar por analisar o processo para a obtenção de uma solução para o tabuleiro de 4x4, com 4 rainhas. Recorde que o puzzle envolve a colocação de 4 rainhas e que é necessário posicionar as rainhas de modo a não poderem atacar umas às outras. Para este caso eu escolhi o n igual a 4, uma vez que é o valor mais baixo para o qual conseguimos obter uma solução que exige um algoritmo e que seja rápido de resolver manualmente. Para n igual a 1, a rainha fica na única casa existente no tabuleiro, e para n igual a 2 e 3 não existe solução. 4 corresponde ao primeiro valor que oferece uma solução. Vamos começar por posicionar a primeira rainha na primeira linha e coluna. A primeira casa do tabuleiro é uma posição válida, porque de momento não existe outra rainha a atacar. Movendo coluna a coluna, vamos colocar rainhas para que nenhuma possa atacar as restantes. Assim, verifique se a primeira linha da coluna seguinte é uma posição válida. Podemos ver que não é, uma vez que já existe uma rainha nessa mesma linha. Estando na mesma linha, estas rainhas podem atacar uma à outra. A posição não é válida e, portanto, temos de testar as restantes linhas da mesma coluna e verificar se há uma casa válida para ela. A casa seguinte não é válida porque ataca a primeira rainha pela diagonal. Movemos para a terceira linha. Na terceira linha não sofre qualquer ataque e, portanto, é uma posição válida. Podemos fixar a rainha nesta linha e avançar para as colunas seguintes. Efetuamos o mesmo processo na terceira coluna. Infelizmente, nenhuma linha fornece uma posição válida para a rainha, pois ela fica sempre em condições de ser atacada pelas primeiras duas. Esgotadas as linhas na terceira coluna, removemos essa rainha e regressamos uma coluna atrás. A rainha da segunda coluna está numa casa inválida porque não podemos colocar as seguintes em posições válidas. Avançamos então a segunda rainha em uma linha, que é uma posição válida, e repetimos o processo para as colunas seguintes. Desta vez conseguimos uma posição válida para a terceira rainha na segunda linha, mas esta configuração não permite colocar uma rainha na quarta coluna. Regressando à terceira coluna, não há mais posições válidas. Regressando à segunda, também não há mais posições válidas. Somos obrigados a regressar à primeira coluna. Concluímos assim que, para um tabuleiro 4x4, nenhuma rainha ficará no canto. Movemos então a primeira rainha uma casa para a frente. A segunda rainha só pode ser posicionada na última linha, já que nas primeiras 3 ataca a primeira rainha. Passando para a terceira coluna, verificamos que essa rainha fica numa posição válida logo na primeira linha. E finalmente, na quarta coluna, movemos a rainha até à terceira linha, onde também fica numa posição válida. Chegamos assim a uma configuração com 4 rainhas posicionadas, de modo a não haver ataques entre elas. Chegamos a uma solução para o problema. Analisando os passos que efetuamos para cada coluna, em sequência procuramos colocar a rainha na primeira linha válida. Tendo uma posição válida, avançamos para a coluna seguinte. Sempre que verificamos ser impossível colocar a rainha na coluna, regressamos à coluna anterior e avançamos para a linha seguinte. A posição da rainha numa coluna não depende apenas das anteriores em termos do ataque entre elas. Depende também da possibilidade de colocar as seguintes. A posição só é válida se todas as rainhas forem colocadas. Caso contrário, a posição atual não gera soluções. Foi o caso da primeira rainha que, no canto, não gerava qualquer solução possível. Esta dependência sobre o sucesso das colocações seguintes e a repetição do processo para cada coluna sugere um método recursivo de colocação das rainhas. Agora que conhecemos o processo e conhecemos uma das soluções, podemos então implementar o algoritmo em código. Vamos começar isso já na próxima lição.